Mas vamos trazer um pouco de paz a esse debate. Chega de desunião. No segundo dia do conclave, Habemus Papam, o novo Papa foi escolhido. E foi escolhido ontem pelos cardeais da Igreja Católica. Leão XIV é o novo pontífice da Igreja Católica. E na manhã de hoje, ele já fez a primeira missa na belíssima Capela Sistina. Luca Bassani, nosso correspondente internacional que está no Vaticano, tem todas as informações. Ô Luca, eu queria ouvir de você como foi esse primeiro momento de anúncio do Leão XIV como novo Papa, como foi a celebração e, com a sua permissão, fazer uma pequena lembrança. Leão I foi o Papa que dialogou com Átila Uno e impediu que ele invadisse a Itália e o Vaticano em 452 depois de Cristo. Já tinha caído o Império Romano do Ocidente. E depois, Leão III foi quem coroou o Carlos Magno, dando início ao Sacro Império Romano Germânico. Então, Leão é uma marca aí realmente forte que o Papa escolheu. Fale tudo, mas não esconda nada. Boa tarde a você, Capeza, a todos que nos acompanham. Eu falo diretamente aqui do Colégio Pio Brasileiro, onde grande parte dos cardeais também permanece aqui ou vem fazer as suas diferentes participações com os veículos de imprensa em períodos importantes, como é o caso do conclave. Inclusive, nós acabamos de escutar várias declarações muito importantes a respeito de como foi esse conclave e qual é o perfil do novo Papa Leão XIII, que, como você bem colocou, escolheu um nome forte, não só em Leão I, Leão Magno, mas também fazendo uma referência, talvez, ao Papa da transição do século XIX para o século XX, Leão XIII, ele que foi Joaquino Pet, né, Papa entre 1878 e 1903, e viu o mundo mudar com a Revolução Industrial, novos estados serem formados, o imperialismo europeu acontecendo, que depois culminaria com a Primeira Guerra Mundial. Então, é um Papa importante para um mundo em transição. A gente vê que hoje pela manhã, na Capela Sistina, para os seus irmãos cardeais que participaram do conclave, o Papa Leão XIV rezou a sua primeira missa e durante a homilia foi bastante claro naquela mesma linha já mencionada ontem na Loggia delle Benedizione, onde ele falou que é preciso construir pontes, buscar a paz e que a comunidade cristã no mundo não pode olhar para Jesus Cristo como um herói, mas deve inspirar-se para se tornar mais parecido com ele. Ele também deixou claro que a magnificência da igreja, suas estruturas, elas não significam nada, o que importa mesmo é a santidade dos seus membros. Nós separamos uma das falas do Papa durante a sua primeira missa, vamos acompanhar. De uma forma bem particular, Deus me chamou por meio de sua eleição para suceder o príncipe dos apóstolos e me confiou este tesouro para que, com sua ajuda, eu possa ser fiel administrador pelo bem de todo o místico corpo da igreja. Ele fez isso para que ela seja cada vez mais uma cidade erguida sobre um monte, uma arca de salvação navegando pelas águas da história e um farol que ilumine as noites escuras deste mundo. Pois é, o Papa Leão XIV ele já deixa bastante claro qual será o seu pontificado, não necessariamente uma continuação direta do pontificado de Francisco, que teve um estilo bastante particular, mas também voltado um pouco para a parte interna da igreja, uma demanda crescente de católicos, talvez um pouco mais conservadores, que pediam também esta visão. Separamos outro trecho da homilia do Papa Leão XIV hoje pela manhã, vamos continuar acompanhando. Mesmo atualmente, há muitos lugares em que a fé cristã é considerada absurda, feita para fracos e desinteligentes. Lugares onde outras seguranças são preferidas, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder ou o prazer. Estes são contextos onde não é fácil pregar o Evangelho e testemunhar sua verdade, onde os fiéis são caçoados, contrariados, desprezados ou, no melhor dos casos, tolerados e lamentados. Uma falta de fé é tragicamente acompanhada pela perda do sentido da vida, o abandono da misericórdia, violações flagrantes da dignidade humana, a crise na família e tantas outras feridas que afligem e muito a nossa sociedade. Agora, a agenda do Papa, Capeza, amanhã terá um encontro com os demais cardeais que ainda permanecem aqui em Roma
para uma celebração antes da sua primeira missa na Praça de São Pedro, a Regina Celli, que substitui o Ângelus no período de Páscoa, onde os fiéis poderão também, diretamente da Praça de São Pedro, provavelmente com um bom tempo aqui, a primavera está muito agradável, participar deste primeiro contato do novo pontífice com o povo de Roma e com tantos outros católicos, turistas e curiosos que estão aqui na Cidade Eterna para poder acompanhar este momento histórico. Na segunda-feira, o Papa fará também a sua primeira audiência geral com a imprensa, diretamente do auditório Paulo VI, e nós estaremos lá para acompanhar tudo de perto, quem sabe até fazer uma pergunta ao mais novo pontífice da Igreja Católica. Apenas para concluir, os cardeais brasileiros hoje concederam uma ampla coletiva de imprensa para todos os veículos brasileiros e disseram que estão muito felizes com a escolha do novo Papa, que ele reflete o espírito do tempo, não só na sociedade como um todo, mas aquilo que a Igreja precisa neste momento. Ainda não se sabe ao certo a razão da escolha do nome Leão, mas muitos deles supõem que seja exatamente por Leão Magno, como você bem levantou, ou até mesmo Leão XIII, que foi um Papa muito importante, principalmente no Rerum Novarum, essa doutrina social da Igreja e na modernização de grande parte desta liturgia, que fez com que a Igreja começasse a abrir as suas portas na virada do século XIX para o século XX. Então, a gente vai ficar de olho aqui durante os próximos dias em Roma, andando também pelo Vaticano, chegando próximos à Basílica de São Pedro, para ver qual será a tendência deste pontificado do primeiro norte-americano que se tornou Papa, além, é claro, de ser um latino-americano de coração, e os cardeais brasileiros ressaltaram isso muito bem. A sua missão no Peru, em uma diocese pobre, em Chiclayo, numa região fronteiriça, também vai significar bastante para o seu trabalho frente à Igreja Católica e que interferirá diretamente no Brasil, já que é muito próximo culturalmente também aos brasileiros. Lucas, você continua conosco, daqui a pouco vamos debater a questão do 80º aniversário da vitória soviética, atualmente Rússia, sobre o nazismo. Então, primeiro, uma rápida palavra, nós temos aqui o Henrique Kriegner e a Maria De Carli. Henrique, a escolha de um Papa norte-americano pode significar uma maior expansão da Igreja Católica nos Estados Unidos da América, onde ela não é tão forte assim? O protestantismo lá é muito mais forte do que propriamente a Igreja Católica? Com certeza, Capês, isso com certeza pode ser um aceno. Não vamos poder afirmar aqui que foi por essa razão que ele foi escolhido, mas que é um aceno se a gente considerar que entre a comunidade cristã nos Estados Unidos hoje, se nós fizermos o recorte geracional entre a geração Z, o maior índice de conversão é ao catolicismo. Então, mais jovens são direcionados ao catolicismo até do que as próprias outras denominações protestantes, como batistas, presbiterianos e outras não denominacionais que também ganharam bastante cenário entre os mileniais. Então, esse corte geracional é sim bastante interessante. Esse é um Papa que vem com um vigor muito legal também, em termos de saúde, né? Ele tem uma postura de proatividade e já tocando em temas publicamente, na época de cardeal, temas que são temas do momento. Ele criticou a política de imigração, de combate à imigração do presidente Trump, ele criticou o J.D. Vance também, no momento em que o J.D. Vance o vice-presidente dos Estados Unidos, fala sobre qual deveria ser ali a escala do amor, né? Mais ou menos tentando trazer uma interpretação do que é o amor de Cristo segundo a Bíblia, que primeiramente aos seus filhos, à sua família e depois ao estrangeiro, quando na verdade isso não condiz mesmo com a Escritura, e foi esse o alerta dado na época cardeal Prevost. Então é interessante ver que é um jogo de aproximação, mas ao mesmo tempo de oposição. Ele vem de Chicago, onde Trump teve não mais do que 25% dos votos. E que o próprio cardeal da região de Chicago é um cardeal frontalmente oposto ao governo Trump. Então ainda o mundo está para saber se esse vai ser um Papa mais controverso nesse sentido político ou se ele vai ser também um pouco mais adepto aí ao diálogo com todos os líderes de todas as inclinações políticas. Vamos ver como é que vai ser. A tradição dele é bastante interessante em construir, de fato, o diálogo entre os dois lados. Maria De Carli, hoje nós temos, como nunca, racismo, supremacismo, violência contra pessoas em razão da sua orientação sexual, corrupção, que é uma decorrência do egoísmo, guerras, criminalidade violenta, e o Papa começa lamentando o declínio da fé. Como trazer as pessoas de volta ao convívio
no caso dos cristãos, né, com Cristo. Exatamente. E o Kriegner tocou aqui num aspecto importante, a questão da crescente de números de fiéis na geração Z. Eu me estendo aqui, trago mais um pouco de dados. A Igreja Católica atualmente é a igreja com o maior número de fiéis no mundo, chegando a cerca de 18% da população mundial e tem uma taxa de conversão anual de 1,5%. Apesar de estar nesses rankings positivos, estima-se que em 2070 a religião muçulmana, o islamismo, ultrapasse essa marca de religião com maior número de fiéis, principalmente por aspectos demográficos. O que significa isso? Que em países onde o islamismo é predominante, a natalidade, o índice de natalidade é o maior que há. Diante disso, eu queria dizer o que o Capês trouxe aqui. A gente vive em um mundo onde tudo é muito bélico, a polarização tomou conta de tudo. Temos guerras muito importantes e extremamente grandes e violentas sendo travadas nesse momento. Vemos o conflito da Caxemira aumentar e aquecer ali entre a Índia e o Paquistão, lembrando duas potências nucleares. Então, é importante demais a fé voltar a todos nós, o respeito, a empatia, e é papel crucial desse novo Papa resguardar esses valores tão básicos da nossa Igreja Católica. Então, eu espero, Capês, que ele seja bastante inteligente e use, né, o marketing a seu favor, no sentido de quais são temas que tragam novamente a nossa humanidade. A gente sabe que ele é devoto de Santo Agostinho, que fazia um trabalho muito importante, social, um trabalho de defesa aos trabalhadores. Então, a meu ver, esse é um ponto que traz convergência nos lados da guerra. Então, se ele começar por esse lado, de ajudar quem precisa, ajudar aos trabalhadores, ele pode começar trazendo uma certa empatia na humanidade. Pois é, cada vez que também, mudando de assunto, eu vejo a beleza da Capela Sistina, como as mãos humanas de Michelangelo conseguiram fazer a obra de tamanha envergadura.